Queridos amigos e amigas, que a paz de Cristo entre em seus lares e seus corações, que essa paz os ilumine também aquelas pessoas com que vocês estiverem, encontrarem, conversarem com elas. Nesta semana, a igreja nos pede para rezarmos para os nossos queridos religiosos. E às vezes se fala em religioso ou religiosa, que às vezes não tem uma ideia correta dessas pessoas que são religiosas. O religioso é aquele batizado que se dedica inteiramente ao reino de Deus. Ele faz o voto de obediência, ele faz o voto de castidade e também faz o voto de pobreza. Obediência, ele obedece aos seus superiores e obedece à igreja. Depois ele faz o voto da castidade. O que significa? Ele não casa, não forma uma família própria. Em terceiro, o voto de pobreza. O que é esse voto de pobreza? Ele não se preocupa com a sua vida terrena, com aquilo que ele vai comer, com aquilo que ele vai vestir. Por quê? No caso dos religiosos, a sua congregação vai se preocupar com isso. O que ele tem que se preocupar é com o reino. O que os religiosos, na realidade, fazem? Olha, atualmente, eles cuidam de escolas, tem escolas, não é? E boas escolas. Ainda hoje em dia, no passado era muito mais. Ainda hoje em dia, as grandes escolas são dos religiosos. São as escolas, dos franciscanos, as escolas dos irmãos maristas, dos irmãos lassalistas, de muitas freiras, não é isso? Temos também aquelas ou aqueles, mais as freiras, que trabalham nos hospitais, que trabalham com os doentes. Que no passado eram mais freiras que se preocupavam nessa parte, com essas pessoas que sofriam muito. E fora aquelas que vão atrás das pessoas que trabalham nas ruas, nasquelas periferias onde temos muitas pessoas pobres. Elas vão lá ajudar, ver as pessoas que estão abandonadas. Fora nas missões, então, se a gente olhar nas missões, por exemplo, na Amazônia, lá na África, uma parte onde muitos hospitais, muitas creches são cuidadas por irmãs religiosas. E no passado, nós tínhamos, ainda hoje também, nós tínhamos os monges que se preocupavam com transcrever livros, porque naquela época não tinha computador, não tinha canetas que nem nós temos hoje, e eles, quando eles iam à biblioteca, tinha lá um livro que já estava estragando, eles pegavam e copiavam de novo aquele livro. Isso foram anos após anos, séculos após séculos, que esses monges faziam essas transcrições desses livros. Havia monge que a vida inteira só fazia isso, a não ser rezar, Porque eles tinham o lema ora et labora, quer dizer, vamos rezar e trabalhar. Esses monges faziam muito. E muitas coisas, por exemplo, até vocês às vezes podem rir, muitas cervejas foram inventadas pelos próprios monges, Que eles tinham um laboratório, iam inventando e chegavam numa fórmula para fazer cerveja. Muitos também tinham adegas de vinho, cuidavam de hortas, faziam plantações, faziam enxertos. Muito esses monges ajudaram na evolução do mundo. E hoje em dia se esquece disso.
Então o religioso, ele tem toda essa parte que ele trabalha em favor da igreja. Não é? Aqui em Rolândia nós temos as irmãs, nós temos os padres lá do Novo Horizonte, os padres agostinianos, que são religiosos. Então, querido irmão, querida irmã, nesta semana, reze para que muitos jovens, né, peçam a Deus, para que Deus lhes dê a graça de se tornar religiosos. Hoje em dia, e também estava esquecendo de falar daqueles religiosos que ficam totalmente trancados nos seus conventos, né? Aquelas irmãs, aqueles monges que ficam o tempo todo sem receber pessoas, só ficam ali entre eles e propriamente entre eles não conversam muito, coisas que não têm necessidade. Então, querido irmão, querida irmã, vamos rezar para todos esses religiosos e também pedir a Deus que faça com que muitos jovens se tornem religiosos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo.